Queremos saber cómo pulsamos hoy para transformar el mañana. El pulso y la trama. Acá estamos en Más un Pulso en la Trama, un podcast original de la productora cultural El Culebrón Timbal, donde nos juntamos a pensar y debatir algunos trasfondos ideológicos de nuestras prácticas cotidianas en la cultura viva comunitaria. Siempre tenemos invitados de lujo, a veces intervenciones irreverentes. Hoy estoy yo, Diana Melo, y les tengo que comentar que el podcast va a ser en portugués. Siento decirles, pero ustedes saben que yo tengo soy como una doble agente brasileña, argentina. Y bueno, mi invitado de hoy viene de Brasil, entonces pensamos que lo mejor sería hacerlo en portugués. ¿Y por qué no? Le damos la bienvenida a Elber Guedes. Nuestro invitado es agente de cultura, estudia geografía, es coordinador en un punto de cultura en Brasil. Bueno, bienvenido, Elber. Olá, Diana, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre a cultura viva. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ya vamos a pasar al portugués, pero antes quería contar, porque para mí es súper importante contarles un poco cómo lo conocí a Elber, porque Elber es una de las razones por las cuales yo estoy acá en el Culebrón hoy también. Entonces, me parece que es una figura súper importante en mi camino y quería compartirles un poco con ustedes. Nos conocimos el año pasado en un encuentro de gestión cultural, un encuentro medio académico. Él estaba haciendo un intercambio acá en Argentina, ¿no? Estabas haciendo una práctica de geografías, ¿no es cierto? Sim, eu estava estudando pedagogia social na UNC. Estaba estudiando pedagogía social en la Universidad de Quilmes y me lo encuentro y él quería saber un poco sobre la cultura viva comunitaria de Argentina. Bueno, y yo había tenido contacto con el Culebrón hace muchísimos años y dije, tenés que conocer el Culebrón y lo traje acá a Cuartel Quinto, a Moreno, un lugar increíble y a partir de eso empecé como también a vincularme más y ahora estoy acá full time en el Culebrón, entonces me pareció muy importante invitarlo. Bem, vamos passar para o português agora, para ficar um pouquinho mais fácil. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da cultura viva no Brasil. A gente vai conhecer o ponto de cultura de Elber, a gente vai conhecer um pouco a trajetória dele, mas também a minha ideia seria falar um pouco sobre democracia digital e cultura viva comunitária e o lugar das juventudes, porque eu acho que ele é uma pessoa, e principalmente as juventudes periféricas, eu acho que ele é uma pessoa interessante para a gente conversar sobre isso. Elber, você é estudante de geografia, agente de cultura e coordenador do Ponto de Cultura Projeta Cine. Me conta um pouco sobre o que é esse Projeta Cine e sobre o território que vocês estão. Bom, Diana, mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aqui com todos e todas. O Projeto Cine é um ponto de cultura, né, que foi certificado como ponto de cultura aqui no Brasil em 2024. Ele está localizado na cidade de Presidente Prudente, aqui no estado de São Paulo. Falo do Brasil, né, claro, e a gente usa o cinema como uma ferramenta de educação e mobilização e transformação social, né? A gente realiza exibições gratuitas com os estudantes das escolas periféricas e dos territórios periféricos. Então, a gente vai até as praças, sempre acompanhadas de rodas de conversa e debate, e muitas vezes que a gente realiza alguma ação, por exemplo, algum filme que tem alguma relação ambiental, a gente oferece uma prática como uma oficina, por exemplo, de agroecologia. Mas, mais do que passar a ideia de um filme, né, a ideia é criar esse espaço de reflexão sobre temas, principalmente sobre o meio ambiente e a agroecologia. E quando a gente está dentro do território da cidade, a gente quer falar sobre as desigualdades socioespaciais e também o direito à cidade. Então, a gente atua muito em escolas. A gente está atuando nas Entendi. escolas. Peraí, deixa eu só entender uma coisinha. Vocês existiam antes de ser, como projeto, vocês existiam antes de ser ponto de cultura ou Sim, começaram sendo ponto historicamente. de cultura? Não, eu sou estudante de geografia, né, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, que fica no estado de São Paulo. E antes de se tornar um ponto de cultura, em 2021,
no caos da pandemia, a universidade abriu um edital para que os estudantes escrevessem projetos de arte, cultura, e eu escolhi fazer um projeto que se chamava Cinema para Todos, para resgatar a ideia comunitária de assistir um filme. Assim que acabou a pandemia, esse projeto ele se institucionalizou, né, como uma extensão universitária. Então, ele passou de 2021 a 2024 sendo um grupo de estudantes da universidade tocando um projeto chamado Cinema para Todos. E aí, a partir daí, a gente começou, olha, dá para fazer práticas também com as exibições. Então, por que a gente não se transforma em um grupo mais amplo? Até então, não conhecíamos sobre o que era ponto de cultura, que era essa ideia de poder Entendi. levar outras ações. A gente viu que no Brasil foi realizada a Política Nacional Aldir Blanc, um edital aqui do Brasil, e a Sim, gente sim, se na época da inscreveu. pandemia, né? Na época da pandemia, a gente se inscreveu e esse edital, dentro de uma linha específica, você poderia inscrever e concorrer para se transformar o grupo em ponto de cultura. E aí, a partir de 2024, a gente se transformou em ponto de cultura. Mas a gente Entendi. sempre foi um coletivo que surgiu da universidade. Claro, claro. Vocês têm uma sede física? Não. Olha, a gente está num trâmite burocrático com a universidade para tentar fazer um convênio entre o ponto de cultura, que hoje ele não é um registro jurídico, e a gente Aham. quer fazer um convênio para conseguir utilizar o espaço físico da universidade. Todas as nossas ações a gente realiza no espaço da No universidade. espaço público. E no espaço público, em E no praças? espaço público, praças, escolas. E hoje a gente tem uma pequena sede, que é um escritório, que é a minha casa, que a gente cedia e faz as reuniões. Então, Maravilhoso, maravilhoso. a gente quer futuramente conquistar um espaço dentro da universidade, que foi da onde surgiu o próprio ponto de cultura. Sim, sim, sim. E então, esse projeto foi liderado por juventudes como você, sempre foi um projeto universitário, de juventudes, né? Nesse sentido, qual é o papel dessas juventudes na disputa pela narrativa dos territórios? E não estou falando só de territórios físicos, né? Senão territórios virtuais, porque a gente queria trazer um pouco esse debate aqui de como que a gente faz para tentar ocupar o espaço virtual de uma forma que reflita o que a gente faz no território físico, né? Eu acho que os dois são territórios. Talvez você possa me falar um pouquinho melhor desde a sua visão de estudante de geografia também, desde a geografia. Talvez você possa me dar algumas pistas para entender melhor e agir melhor nesse sentido, porque às vezes eu sinto que a gente não consegue expressar nessa disputa digital, que a gente não consegue expressar exatamente o que está acontecendo no território no digital, ou em outro, talvez a gente expresse uma coisa e não é, ou talvez quem não está aqui não sabe o que acontece. Tem uma dificuldade que eu estou tentando, como nova coordenadora aqui do projeto, tentar ver como que eu faço. Então, vê se você consegue me ajudar e me conta um pouco da experiência de vocês nisso. Olha, é um fio sem ponta, né? Porque, assim, as Big Techs transformaram o mundo. Eu acho que isso foi muito de encontro com aquela mesa que participamos há um tempo atrás que vocês realizaram. Mas a juventude tem um protagonismo muito forte dentro desse cenário, na execução e da formulação das ideias. Porque eu acho que é essa a interrogação: como a juventude disputa as ideias e os corações nas redes sociais e na comunicação como um todo, né? Porque a juventude periférica, no meu ponto de vista de estudante de geografia, né? Estou no quarto ano, estou quase finalizando, então eu tenho uma propriedade para falar, que ela está no centro da disputa das narrativas, porque historicamente esses territórios que eles foram sempre marginalizados, e eles são sempre falados pelos outros. Quando a gente Uhum, chega em um território, em uma área, quem conta a história daquela área, daquele território, às vezes não são as pessoas que estão ali, é pela mídia institucional, é pelo Estado, quase nem sempre e quase sempre, na verdade, de uma forma muito estigmatizada dentro deste contexto que a gente realiza. Então, quanto juventude hoje, a gente vai até as escolas, a gente consegue produzir minimamente cultura, audiovisual e criar um conteúdo para circular nas redes sociais, que é um núcleo muito pequeno de quem atinge,
vira uma disputa de narrativa. Então, ela passa a dizer que esse território ele também existe potência para além do que aquela mídia que estigmatiza, aquela juventude periférica que não tem direito a nada, né? Praticamente o que eles colocam é que tem que ser sustentado pelo que existe. Então, se transforma numa disputa simbólica e ela é uma disputa política. Aqui no Brasil, a gente está passando por um momento muito terrível com a questão mesmo da disseminação da fake news. Então, a gente tem um processo que define o que é cultura, né? Então, hoje tem uma disputa sobre isso. Não, eu fico pensando, né? Porque as redes sociais parece ser que, ok, democratizamos a produção de conteúdo, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma falsa ideia que talvez eu tenha visto na juventude de que qualquer um, né, pode talvez viralizar isso é ótimo, que qualquer um possa produzir o seu próprio conteúdo. Agora, como que a gente faz para que esse conteúdo seja uma coisa original e que reflita realmente a nossa realidade? E que porque a gente termina se entrando meio que numa caixinha, né? A caixinha do... Ia falar coxinha, olha só. Olha o ato falho aí. Do Brasil. Não, fiquei pensando em coxinha na coxinha política mesmo. A caixinha no sentido de aquele relato estandarizado do influencer, de como falar, e talvez uma cultura super rica, né? Se diminui a isso. E como que a gente tem que lutar o tempo todo para isso. Como que você vê essa relação entre a vontade de produzir cultura viva comunitária no território, ao mesmo tempo disputando as redes, mas não entrando nesse molde, né? Porque eu vejo você super ativo nas redes sociais, né? Ou tô errado? É difícil, né? A gente tenta ter uma Como que você atuação. faz? É muito complexo, né? Hoje a gente não consegue mais separar o território físico do território digital. Acho que a gente tem que começar por aí. Tudo que eu transmito nas minhas redes sociais, ou nas redes sociais do Ponto de Cultura, ou dos espaços onde que eu permeio, elas viram extensão do território onde eu vivo. Então, a gente tem que colocar isso no contexto. Por exemplo, o que a gente faz através do projeto Assine, esse Ponto de Cultura e qual eu coordeno, é justamente tentar fazer essa ponte. Porque a ação, de fato, para ela se tornar digital, ela tem que ser no território. Senão a gente não tem o que transformar para o digital. Na praça a gente consegue materializar, e no digital, a gente tem que ter isso, uma circulação digital para tentar ampliar o alcance e fortalecer e dar visibilidade. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que às vezes a gente peca enquanto pontos de cultura, enquanto rede comunitária, que às vezes a gente vê uma postagem que o colega fez, a gente não consegue dar visibilidade para aquela potência que é a transformação da disputa da narrativa digital. Porque a gente fica nas nossas caixas, então o desafio para mim principal, articular cultura no território versus as redes sociais, é o tempo todo a gente tentar fazer uma construção coletiva para além das individualidades gerais que a gente existe. Então, a rede social ela é muito imediata, ela é muito acelerada. Então, se a gente não consegue disputar esse espaço enquanto unidade, a gente se perde na profundidade que é. Enquanto isso, o outro grupo, a extrema-direita, eles vêm cada vez mais fazendo uma coisa muito coordenada e eles vão atingindo outros patamares. E aí, sem falar sobre as IAs, que eu acho que é um problema absurdo para a comunicação digital que a gente faz de base comunitária, né? Exatamente, porque é isso, né? A IA aparece ali como uma ferramenta fácil para a criação de conteúdo, né? Mas ela também está colaborando na pasteurização das nossas ações. E acaba ficando maçante tudo, né? Ou é uma sensação minha? Não, é tudo muito fácil, porque eu vejo, né, a questão das IAs no contexto das redes sociais, hoje na comunicação, que é uma disputa em aberto. Todo mundo tem acesso, mas vence sempre quem sabe fazer melhor e quem tem o acesso de fato à comunicação.
Porque eu crio, por exemplo, muitas coisas em redes sociais, os textos que vai para publicação. Eu tenho uma coluna mensal aqui no Jornal do Brasil, o jornal O Imparcial, que ele não é imparcial, ele é neutro, mas ele não é imparcial. Ele disputa as ideias e as narrativas. Então, eu utilizo muito da ferramenta, principalmente do ChatGPT, para poder fazer buscas avançadas sobre coisas que eu não estou por dentro, porque a disputa da narrativa é muito rápida. Então, por outro lado, as redes sociais e a IA, elas democratizam as ferramentas. Hoje, qualquer jovem, por exemplo, eles podem produzir conteúdo, editar vídeo, criar narrativa. Isso é muito importante para o utente. Mas, ao mesmo tempo, ele fica fadado a essas plataformas que consomem, que concentram o poder o tempo todo e controla principalmente a visibilidade. Porque, às vezes, eu escrevi um texto importante, tarifa zero no transporte público da cidade onde eu vivo. Tentei impulsionar para atingir a realidade da população, porque quem me segue são as pessoas que têm rede social, que estão aqui. Eu quis ampliar. O próprio Facebook limitou. Então, nem todo mundo aparece na mesma forma. Nem todo mundo consegue circular da mesma frequência na igualdade que era para ser, mesmo tendo acesso às IAs. Então, a questão não sei se ajuda ou atrapalha, é como a gente se apropria dessas ferramentas para utilizar. Mas E eu mesmo que volto. acaba acontecendo que fica tudo na mesma, né? Porque é a gente falando com a gente mesma e de repente uma pessoa aqui do próprio bairro, do próprio território onde a gente está, não tem acesso a esse mesmo conteúdo que a gente produziu, mas está tendo acesso a outro. Sei lá, você vê os canais, não sei, os canais de difusão no WhatsApp, você vê, caraca, quanta coisa que tem, como que a gente chega lá, né? É uma disputa. Eu acho que no campo da cultura viva, o desafio é usar essas tecnologias para fortalecer o que eu falei anteriormente, o coletivo, né? Não Entendi. dá para substituir o encontro presencial, a experiência comunitária, por conta de algum tipo de aplicativo que surgiu. A gente vai viver aqui no Brasil agora as eleições, que se não for eleições para disputar a mente e os corações das pessoas no encontro, no território e na experiência comunitária do cotidiano dela, a gente não vai vencer através das redes sociais. Isso vai ser Não. impossível para o brasileiro. Então, assim, já estamos em É bom momento ter de uma consciência preparação. disso, né? E ver quais as nossas fortalezas, porque o encontro corpo a corpo, ele é impagável, assim, é muito mais rico do que um post virtual no Instagram, no Facebook. E é isso, a gente não tem o poder econômico, né, de chegar desse outro jeito. Vocês estavam com um projeto Vozes de Prudente, isso também é através da universidade. Conta um pouquinho sobre isso. Eu Vozes achei de super Prudente. interessante. Foi bem legal porque foi duas etapas, né? A primeira etapa desse projeto, ele se chama Democratizando a Cidade, Diálogos e Participação Comunitária. A gente, aqui em Presidente Prudente, a gente tem um parque linear que tem quase 5 quilômetros. E aí, o meu projeto de pesquisa era poder entender por que as pessoas saíam dos seus territórios, dos bairros afastados, para chegar até o Parque do Povo, que é o nome do parque, Parque do Povo. E aí, nesse sentido, a gente começou a aplicar questionário. Porque no meu bairro não tem cultura, porque no meu bairro não tem parque, não tem praça, não tem ações. Então, eu falei, olha, a segunda etapa, a primeira etapa, a gente fez um artigo explicando as condições que era o parque, a infraestrutura, mesmo assim ele sendo central ainda, a infraestrutura é muito ruim. E aí a segunda etapa que está acontecendo nesse ano de 2026 é o Voz de Prudente. Essas pessoas que a gente encontrou nesse percurso, quando a gente fez a pesquisa, quando a gente fez o campo no Parque do Povo, a gente convidou. Olha, vamos lá no videocast, vamos lá debater sobre o que você pensa sobre a cultura, o que você pensa sobre a juventude, o que você pensa sobre o campo, o que você pensa sobre a universidade, o que você pensa do cotidiano. Então, aí se transformou sobre a mobilidade, sobre o transporte. Então, assim, aí a gente criou um programa audiovisual chamado Voz de Prudente, para exatamente trazer essas pessoas para dentro de um estúdio que elas nunca pisaram, para poder falar sobre a vivência e o dia a dia delas. Então, é uma coisa assim, que está sendo surpreendente, as histórias e as narrativas que estão sendo construídas por, de fato, quem vive a cidade, né? Porque eu acho que a produção é uma produção de mundo
que não fica só concentrada dentro do que a gente vê nas redes sociais. Então, é muito importante a gente se apropriar, mas com muita metodologia assertiva, né, dentro desse cenário. E aí a experiência da universidade, de ter um estúdio de gravação, uma equipe de um corpo técnico muito experiente, nos dá condição de fazer isso com muita facilidade, né? Isso é muito importante, né? Poder contar com os recursos técnicos já também uma forma de vencer as desigualdades, né? Porque se não fosse isso, seria difícil contar a história dessas pessoas que talvez não sejam. Que não são pessoas que estão ali no mainstream, né? Que não chega E fácil a todo mundo. aqui existe uma metodologia que a gente chama bola de neve. Eu converso com a Aham. Diana. Olha, Diana, eu preciso de um agente comunitário sobre pontos de cultura. Converso com a Diana me passa um contato do Elco Lebrão, e aí o Elco Lebrão me passa um contato de um outro ponto de cultura que nunca foi mapeado. E aí, a partir disso, eu vou descobrindo narrativas que nunca existiu, de fato, na institucionalidade. E aí, o meu sonho, hoje eu acabei de dar uma entrevista para falar sobre o mapeamento dos pontos de cultura que eu estou fazendo aqui na cidade, que o meu sonho não é fazer um mapeamento dos pontos de cultura que existe, é fazer um mapeamento das invisibilidades culturais que existem no território. Quem nunca ganhou Uhum. um edital? Quem nunca foi premiado? Quem nunca surgiu? Maravilhoso. Adorei essa ideia. Então, Porque tem aquela galera que está tentando, né? E não fica na institucionalidade, né? Isso é cultura viva, porque a pessoa não para de fazer porque não ganhou um edital ou porque não. e aí a ideia é colocar essa pessoa no radar das políticas públicas do município. Até então, agora, nesse mapeamento bem superficial que a gente está fazendo aqui, teve 16 pontos de cultura e 9 desses 16 pontos de cultura não era ponto de cultura até o formulário aparecer. Agora falam que são pontos de cultura. Então, tem muita produção espalhada num contexto da cultura viva que a gente, assim, isso é difícil parar. E eu acho E que esse é o vocês vão botar caminho. esse mapa disponível de alguma forma gráfica, online? Como é que vai ser essa apresentação desses resultados? A gente quer fazer uma apresentação dos resultados na Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Convida todos os secretários, Conselho de Cultura, os pontos de cultura que participaram, e a gente vai fazer um mapa cultural do município. E aí depois a gente vai disponibilizar esse mapa para ficar à disposição da Secretaria Municipal de Cultura e deixar ele em uma plataforma para as pessoas acessarem. Ah, eu quero falar com um ponto de cultura do Brasil, lá de Presidente Prudente, mas eu quero falar com um ponto de cultura que trabalha com arte visual. Pô, tem um casulo cultural aqui de Prudente que você vai poder ter acesso. Antes, se você não soubesse que existiria, você não sabia que tinha. Então, a gente quer dar essa devolutiva pública e forçar o município a ter política pública, rúbrica financeira para esses pontos de cultura que foram mapeados. Porque senão vira informalidade, aí todo mundo fica sem recurso e aqui em Presidente Prudente é um lugar concentrado do agronegócio. Então, é o peão que ganha dinheiro da cultura viva, é o boiadeiro, e é só segmentado nesse setor do agronegócio. Então, a Poxa, que dificuldade que bacana, vocês super têm, importante. a dificuldade que vocês têm aí com alguma questão aqui é o agro totalmente monopolizado na política pública e garantindo recurso público para poder fazer rodeio. É difícil. Nossa, é complicado mesmo, mas acho que vocês estão dando uma batalha muito legal e que é isso aí, a gente vai, né, na vida que a gente tem, com o nosso propósito, o nosso sentido, as nossas coisas, a gente vai fazendo, e eu acho que isso é um pouco da cultura viva também. Não sei se tem alguma outra coisa que você gostaria de compartilhar, você quer contar um pouco como foi a sua experiência aqui na Argentina, quer aproveitar esses minutinhos que a gente tem? Ah, muito obrigado. Eu acho que a Argentina, para mim, foi. Eu escrevi uma autobiografia leitora durante esse período que eu estive aí na Argentina. Né? Eu digo para as pessoas que foi um momento de muita solidão, mas foi um momento de muito aprendizado, porque particularmente todo o tempo eu me via sozinho nos espaços. Não sei, por ser um homem negro, na Argentina, no Brasil a gente não tem tanta essa, mas quando eu cheguei na Argentina isso me impactou de uma forma muito visível. Eu me Sim, sim, destacava. sim. Acho que a gente conversou isso no dia que a gente se conheceu.
Quando a gente se conheceu, foi talvez o debate que eu tinha para trazer e oferecer era esse. Nossa, eu sou um homem negro. Eu me reconheci de fato como um homem negro. Então, me deu uma perspectiva muito forte de quem eu sou, estando na Argentina, da onde eu vim, e também entender, né, a cultura, o Que transporte doideira isso, né? público. Você sair do seu país, do seu espaço, para se reconhecer, né? Acho que isso é muito antropológico. Estou falando com uma antropóloga, então Pois é, é. é exatamente isso, né? Passa de ser algo muito superficial e se materializa no que a gente vive. Mas uma coisa muito legal que eu adorei de conhecer na Argentina foi a questão do transporte público. Apesar de algumas questões, muitas falhas e tudo mais, mas assim, muito eficiente, muito rápido, né? Ter conhecido os pontos de cultura, o Elco Leblon foi para mim assim uma coisa tipo que abriu meu horizonte, a escola que vocês atendem, as crianças, a atividade que a gente fez. Então, assim, falta páginas para escrever ainda sobre o que aconteceu aí na Argentina. E pretendo voltar para finalizar esse início que a gente teve, porque eu acho que foi só um começo. Eu conheci outros espaços lá em Berezatei, eu acho que, se eu não me engano, que é o espaço da juventude lá, que eu também quero muito poder voltar e articular outras atividades. A América Latina ela é Não, e riquíssima. com certeza a gente vai se encontrar em breve, porque eu tô sabendo que não o próximo, mas o seguinte Congresso de Cultura Viva Comunitária Latino-Americana será no Brasil e será em Campinas. Então, assim, com certeza a gente vai Sim, se encontrar. Mas é isso, Elber. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, agradeço essa conversa, também a participação sua na nossa mesa de trabalho. E, como digo, espero que isso seja uma aliança para a gente, uma parceria para a gente continuar fazendo coisas juntos, porque acho que a gente está em muita sintonia os nossos projetos. Muito é obrigada. isso. Obrigado, Diana. É produzir conhecimento e transformar a realidade da onde a gente vive. Um beijo Com a certeza. todos e obrigado pela oportunidade do diálogo. Obrigada a você, obrigada a você. Este episodio fue producido a partir de una colaboración con Red Democrática, un programa regional que apoya iniciativas pro-democráticas con recursos financieros, fortalecimiento digital y comunidad para proteger los derechos humanos, el espacio cívico en América Latina y el Caribe. Si les gustó esta conversación, seguid nuestro podcast en Spotify y en el canal de YouTube del Culebrón Timbal. También acompaña los videos que vamos a ir posteando en Instagram del Culebrón y recomendanos a ese compañero que pensás que le puede interesar. Y por último, este contenido no se hizo solo. En la producción general, Sofía y Richard. En la producción técnica y operación de audio y video, Agus Coro. La artística del logo va de la mano de Eduardo Balán y Pablo Carballo. Y en las redes sociales nos acompañan los cachorros del Culebrón, que conforman nuestra comisión de comunicación. Y el que está por detrás de toda la gestión administrativa es Rafa Esquivel. Muchas gracias a todos.